Nesse vídeo eu vou te ensinar um pouco mais sobre como trabalhar com unidades na calculadora HP Prime. Nós vamos resolver uma questão bem simples de mecânica dos fluidos e o foco dessa resolução é trabalhar com unidades na calculadora. Se você é aluno ou profissional da área da engenharia, fica comigo até no final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai entender tudo e vai achar super fácil. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ler o enunciado da minha questão. Posso vir aqui na minha galeria, vou abrir aqui o enunciado e vou ler. Água é bombeada de um lago para um tanque de armazenamento que está a 18 metros acima, a uma vazão de 70 litros por segundo, e consome 20,4 kW de energia elétrica. Desprezando as perdas por atrito nos tubos e quaisquer variações da energia cinética, determine a eficiência geral da unidade bomba-motor e b. a diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba. Então, o enunciado do problema me deu alguns valores. Ele me deu o valor da vazão volumétrica, 70 litros por segundo, da potência elétrica de entrada, 20,4 kW, e o Z2, ou altura da superfície livre, no ponto 2. Né? A altura da superfície livre da água, no caso, no ponto 2. Então eu posso, por exemplo, marcar aqui onde é o ponto 1, que é sobre a superfície livre do lago, e o ponto 2, que é sobre a superfície livre do tanque. Tá certo? Então, eu vou escrever a equação da energia entre o ponto 1 e o ponto 2 para calcular a altura manométrica da bomba. Né? Então, o P1, o que é o P1? A pressão sobre a superfície livre do lago, no ponto 1. É 1 atm ou 0 manométrico. V1 é a velocidade da superfície livre do lago. Ou seja, a superfície livre ela não vai descer a nenhuma velocidade, ela vai se manter num nível constante. Então, é 0. O Z1 é a altura da superfície livre do lago, que é 0. O P2 é a pressão sobre a superfície livre do tanque, que é 1 atm ou 0 manométrico. O V2 é a velocidade dessa superfície livre no tanque de armazenamento. Então, durante o bombeamento, essa superfície livre da água no tanque ela pode até subir, mas a velocidade vai ser muito pequena ou desprezível. Então, eu desconsidero essa velocidade. Eu posso falar que ela é 0 para efeito de cálculo. O Z2 da equação ele vai ser 18 metros. E a perda de carga do meu sistema, o meu enunciado diz para desconsiderar. Então eu posso fechar aqui, vou abrir a equação da energia escrita em termos de carga, e eu vou falar o quê? Eu vou falar que o P1 eu não tenho, o V1 eu não tenho, o Z1 eu também não tenho, o P2 corta, o V2 corta, o H turbina corta, porque eu não estou falando de turbina, eu estou falando de bomba, e a perda de carga do meu sistema corta. Então, a altura manométrica da bomba é igual a Z2. Foi a única coisa que sobrou dessa equação. Então, a altura manométrica da bomba é 18 metros. Posso vir para minha calculadora agora e começar alguns cálculos. Por exemplo, eu posso começar com a conversão da vazão volumétrica. Então, minha vazão, o meu enunciado diz que é 70 litros por segundo. Eu posso converter isso para metro cúbico. Eu venho aqui em Shift Units, Ferramentas, Convert, 70, coloco as unidades, volume, litro, cursor para trás, dividido por segundo, cursor para frente, vírgula, 1, e a conversão para a unidade que eu quero. Né? Eu quero metro cúbico por segundo. Venho aqui em volume, metro cúbico, cursor para trás, dividido por segundo. Estou no home, lembrando que para fazer a conversão, eu preciso de estar no home. Clico Enter. Pronto, já fiz a conversão. Posso fazer também essa conversão de outro jeito. Posso colocar assim, 0 metro cúbico por segundo mais 70 litros por segundo. Enter. Ou posso também usar essa ferramenta de conversão, MKSA, metro, quilograma, segundo e ampere. E aqui eu escrevo 70 litros por segundo. Clico Enter. Ele já converteu. Então eu posso fazer a conversão dessas três maneiras na calculadora. Lembrando que, para fazer conversão de unidades de temperatura, aí eu estou restrito a essa ferramenta aqui, ao Convert. Ele só vai fazer se for usando essa ferramenta. Ok? Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui que eu
posso calcular já a vazão de massa, ou fluxo de massa. O que é o fluxo de massa? O fluxo de massa é a vazão volumétrica dividido pela densidade da água. O meu enunciado não me falou qual que é a densidade da água. Quando eu estou nessa situação, então eu posso colocar 1000 kg/m³. 1000 kg por metro cúbico. Então, quando o meu enunciado não me fala qual a densidade da água ou qual a temperatura da água, eu vou usar essa densidade, 1000 kg por metro cúbico. Clico Enter e meu fluxo de massa ele é de 70 kg por segundo. Ok. Então, eu posso calcular já a letra A da minha questão. Na letra A, ele está pedindo eficiência do conjunto bomba-motor. O que é essa eficiência? Essa eficiência do conjunto bomba-motor ela vai ser a potência útil da bomba dividido pela potência elétrica de entrada. A potência elétrica de entrada eu tenho, né, 20.400 watts. Então eu preciso de conhecer a potência útil da bomba. E a potência útil da bomba ela vai ser a altura manométrica da bomba, que é 18 metros. Vou colocar aqui. Vezes o fluxo de massa, que é 70 kg por segundo, vezes a gravidade. Shift Units, constante, física. Vou pedir o valor. Vou clicar aqui, em gravidade. Clico Enter. E ele me deu o valor, mas essa unidade não é a unidade que eu quero, né? Eu preciso de simplificar ainda. Eu venho novamente em Shift Units, ferramentas, vou usar esse comando, simplificar unidades. Copio. Clico Enter. Então, 12.356,4 watts. Beleza. Agora, então, eu posso já calcular a minha eficiência do conjunto bomba-motor. Eu venho aqui, eu vou, então, chamar a ferramenta valor da unidade, coloco esse elemento aqui dentro, tiro a unidade, copio e divido isso pela potência elétrica de entrada, que é 20.400. Então, 0,606 aproximadamente, ou 60,6%. Posso vir aqui para melhorar essa resposta. Vou clicar em caixa de ferramentas, número, arredondar. Isso daqui multiplicado por 100,1 de uma casa depois da vírgula. 60,6%. Ok? E aí, pessoal? Vocês estão gostando do vídeo? Quem estiver gostando do vídeo, deixa um like para mim, que eu estou começando esse canal agora e um like me ajuda muito. Então, eu já posso fazer o cálculo aqui da letra B da minha questão e encerrar a minha questão. Então, ele me pede o quê? Ele me pede a diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba. A diferença de pressão ela vai ser dada pela fórmula potência útil da bomba é igual a fluxo de massa vezes ΔP sobre a densidade. Isolando o ΔP a partir dessa fórmula, eu posso escrever que a diferença de pressão ela vai ser a potência útil da bomba, que é esse valor aqui, vezes a densidade, que é 1000 kg/m³, volume, dividido pelo fluxo de massa. O fluxo de massa eu tenho ele calculado aqui já. Ele está aqui. Clico Enter. 176.519,7. A unidade deveria ser Pascal. Então, venho aqui em Shift Units, novamente, ferramentas, peço para simplificar essa unidade. Copio esse elemento para dentro, clico Enter. 176,5 kPa. Essa que é a diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês nesse vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa um like, me segue no canal e ativa o sininho para mais vídeos sobre a utilização da calculadora HP Prime, sempre com foco na engenharia. Um abraço, fui!